Olá pessoal que nos assiste, mais um episódio do Clínica Integrada Podcast aqui pelo YouTube. Estamos hoje aqui em um cenário novo, estamos aqui diretamente da Clínica Integrada, né, testando esse novo cenário. Então, uma hora ou outra a gente vai gravar um episódio por aqui, se ficar legal, então vamos dando uma mudada um pouco no nosso cenário para ver se fica algo bastante interessante. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante. Vamos falar um pouquinho sobre vício em carboidrato, certo? E aí, é claro, se é um tema interessante para você, não esqueça de nos acompanhar aqui nas redes sociais, de clicar no like, em gostei, né? Se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça logo sua inscrição. Então é um tema bastante interessante, então envia para aquela pessoa que você quer que descubra um pouco mais sobre o tema, que saiba um pouquinho mais, que se aprofunde um pouquinho mais. E aí, hoje, para falar um pouquinho disso para a gente, estamos recebendo uma das nutricionistas da nossa equipe, a doutora Mariana Damasceno. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo esses assuntos que são tão relevantes para a sociedade. Ótimo. Vamos aqui, doutora Mariana entende muito sobre essa montagem de uma dieta ideal, nessa avaliação do perfil do paciente. E aí nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse vício em carboidrato, né? Que é um tema até impactante, gera essas dúvidas que surgem naturalmente. Então a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais sobre essa determinada temática. Vício em carboidrato é uma expressão que é utilizada, então, mas de fato, será que ela é um vício? O que é que caracterizaria isso? Para a gente começar, o que seria mais ou menos esse vício em carboidrato? Então, seria um desequilíbrio, porque gostar é natural, todo mundo sempre gosta de alguma coisa. Agora, quando sai do gostar e passa a ser uma necessidade, essa necessidade tem que ser estudada, tem que ser verificada e às vezes não tem que passar apenas pelo nutricionista. A gente precisa trabalhar às vezes com psicólogo, com psiquiatra, dependendo da situação, avaliando caso a caso. E o que é que esse vício em carboidrato tem de diferente que vai fazendo com que o indivíduo tenha essa necessidade? Então, algumas pessoas, por exemplo, elas acabam tendo essa necessidade de estar muitas vezes alimentado, mas fica querendo comer um pedacinho de doce, querendo, olhando, abre a geladeira e olha o que é que tem de carboidrato, de açúcar. E por que é que isso acontece especificamente com os carboidratos? Tem alguma peculiaridade? Essa é uma pergunta interessante, porque a gente pode pensar simplesmente pelo ciclo do carboidrato, a questão dele elevar a insulina e quando ela cai, causa a vontade de ir atrás de novo carboidrato, e também a gente pode pensar na microbiota. Microbiota com prevalência fúngica, os fungos eles liberam substâncias hipoglicemiantes no organismo e fazem a pessoa ir atrás de mais carboidrato. E quase ninguém sabe disso. Então ela tem essa relação cerebral e tem uma relação intestinal. Sim. Também. Porque quando a gente fala de vício, a gente pensa muito no cérebro, em algo que dá uma recompensa para esse E cérebro. pode ter essa relação também a partir da dopamina, porque o excesso, já existe evidência que o excesso do consumo de açúcar diminui os receptores de dopamina, e isso é o mesmo que acontece em relação aos vícios de droga. Se chama de resistência à dopamina. A pessoa começa a sentir menos prazer e ter menos energia em cada vez mais atrás da substância que gera esse prazer e essa energia. Então ela ativa mecanismos semelhantes para gerar esse vício. Por isso que é um tema interessante. A pessoa está aqui achando que está comendo porque gosta e não imagina que tem uma série de fatores por trás induzindo esse consumo, até que ele seja um desequilíbrio. São estímulos, alterações neuroquímicas, né, bioquímicas cerebrais que acabam provocando isso. Porque o que caracterizaria esse vício seria quando o indivíduo ele passa a não ter um controle adequado. É a necessidade. É a necessidade. Ele está alimentado, mas ele fica com aquela necessidade o tempo inteiro de buscar essas fontes de carboidrato. Por ele mexer nessas áreas cerebrais bem específicas, eu, por vezes, já ouvi, doutora Marina, uma expressão que causa estranheza e é um pouco forte, né? Mas eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre isso. Eu já ouvi em alguns locais que o açúcar vicia mais do que a cocaína. Então, forte, é exatamente por causa dessa evidência que hoje se discute essa relação. Porque realmente o consumo de açúcar diminui os receptores de dopamina do cérebro. Ele diminui
causando a maior necessidade desse hormônio para a pessoa sentir o mesmo prazer e a mesma energia, fazendo buscar cada vez mais. E essa é a mesma relação com o vício das drogas. Então faz todo sentido. E nós vivemos numa sociedade viciada em dopamina, então a gente busca essas fontes de dopamina fácil, né? Essa dopamina essa recompensa, que ela tem aquele bem-estar momentâneo, mas que a longo prazo... E o pior, a maioria dos profissionais não tem essa consciência, a maioria, infelizmente, pode estar sofrendo dessa dependência, então eles não fazem a experiência de tirar da dieta deles e observar sinais e sintomas neles, para depois testar nos pacientes. E quando a gente chega e faz uma manobra dietética dessa, muitas vezes a gente é criticada. Muitas vezes dizem que é terrorismo nutricional, só que quando a gente vê a necessidade de fazer isso, a gente recupera. Recentemente, eu tive uma paciente que ela tinha síndrome do pânico há 9 anos e fazia medicamento por todo esse tempo e sempre tinha crise recorrente. E em um mês ela deixou de ter a crise. Eu não estou dizendo que ela não tem síndrome do pânico e nenhum problema psiquiátrico. Eu só estou dizendo que ela sempre usou o remédio e depois que eu fiz o manejo dietético, ela não teve mais crises. Sim, sim. Por quê? Porque eu vou reorganizando esse sistema, essa liberação, essa sinalização em receptores de dopamina. E também. Ela era uma que dizia que depois do almoço precisava do doce. Sim. E é sempre isso. Então, essas palavras são fortes. O paciente coloca como preciso. Eu preciso. E no vício tem muito essa característica, né? Então... E eles não aceitam a retirada, eles querem uma substituição. Quando a gente vê uma pessoa que quer uma substituição, mas que diz que não é dependente, que é normal, que não precisa... Eles até tentam relutar com essa expressão, a expressão que eles mesmos usam. Só que quando a gente vai tirar, eles veem a dificuldade. Então esse é um comportamento que é muito comum. Onde as pessoas até falam isso. É um problema oculto, né? Um problema oculto. Onde eu reduzia a quantidade de alimento no almoço, reduzia a quantidade no jantar, mas eu estou com essa dificuldade de perca de peso, eu estou com essa dificuldade de um controle calórico. E é por causa desse preciso, eu preciso do carboidrato, eu preciso do doce, eu preciso a cada 2 horas de consumir isso, né? E aí, isso foi um aumento, o consumo disso aumentou muito durante a pandemia, por exemplo. Sim. Né? Foi algo alarmante e algo que é bastante recorrente. Então, pessoal que está nos assistindo, se isso é interessante para você, se você tem, de fato, essa característica, se você percebe que você tem essa necessidade aumentada por doces, por açúcar, você fica pensando nisso, termina de se alimentar, já fica pensando. Se você conhece alguém que tenha esse comportamento também, então envia esse podcast, então compartilha, clica aqui na setinha de compartilhar, né? Manda esse link para alguém, com certeza você vai estar ajudando alguém a entender um pouquinho mais sobre essa temática tão importante. Doutora Mariana, mas esse vício, ele é só em carboidrato ou outros alimentos eles acabam gerando proteína? Por que a gente não vê isso com proteína ou até existe? Porque basicamente a proteína dá saciedade. E ainda tem outro viés que a gente pode observar, já que você tocou nesse ponto, que também é importante. Uma das formas de acabar com esse ciclo da dependência do carboidrato é fazer uma alavancagem proteica e introduzir gorduras boas na alimentação, porque isso gera saciedade e já diminui essa compulsão pelo doce ou pelo carboidrato lá, que a pessoa, porque isso é individual. Esse gosto é individual. Existe o carboidrato salgado, que é normalmente quando eles são dependentes de pizza, macarrão, biscoito, e tem aqueles que são o docinho mesmo. Sim. Então essa questão a gente vê na clínica que é individual, a questão da preferência. Mas eu esqueci. Essa questão da preferência. Mas todo carboidrato, porque tem esse carboidrato, é algo interessante, esse carboidrato mais salgado e um carboidrato que é mais doce. Mas todo carboidrato, ele gera vício ou tem algum carboidrato? Não, em relação a essa questão, esses carboidratos que eu citei, sim. Agora, existem carboidratos que eles não têm impacto no organismo porque eles não são digeridos e não são absorvidos, que são os que têm amido resistente, inclusive eles são perfeitos para a microbiota. Sim. Então, a gente nem pode dizer assim, carboidrato é prejudicial, vamos fazer uma dieta sem carboidrato. Não, também não é assim. Vamos buscar o equilíbrio, até para ter a saúde microbiana, porque o próprio manejo da microbiota vai interferir em todo o resto, até porque a microbiota também produz hormônios e vitaminas.
Então, esse paciente ele deve buscar, né, essas pessoas que têm esse comportamento, dessa compulsão por doce, essa necessidade, elas têm que fazer essa alavancagem proteica. Melhorar a qualidade das gorduras, não é? Pensar em óleo de coco, abacate, azeite de oliva, para melhorar a saciedade. E também no manejo do tipo de carboidrato que ele vai consumir. Também, para algumas pessoas, é necessário ter carboidrato, principalmente à noite, que é o que a gente chama de carboidrato gentil, porque a gente tem que pensar na regulação da insulina. Isso é fundamental para ter triptofano atravessando a barreira hematoencefálica. E o triptofano é precursor da serotonina, e daí também vem a melatonina. Então a gente tem que pensar em tudo para também ter uma higiene do sono, porque não dormir também é um estresse, que aumenta cortisol, e daí já entra aquela questão do sistema de recompensa. E a pessoa, quando fica acordada de madrugada, ela sai atrás de alimentos doces, gordurosos, prazerosos. Porque é algo que os pacientes eles relacionam muito isso. Eu tenho essa necessidade por uma questão emocional, né? É uma ansiedade que eu tenho, é quando eu estou sem fazer nada, é quando eu não consigo dormir, então ele sempre tem essa queixa. E ainda tem uma parte da nutrição que relaciona toda hora aparecendo uma área aqui, não é? Sim. O comer afetivo, que ainda tem pessoas também que começam a comer por se lembrar de uma infância, de um momento feliz com a avó, mas de repente, sem querer, elas entram nesse vício e terminam perdendo o controle. Então, tudo isso tem que ser analisado numa equipe para ver até que ponto é só nutricional, depois, quando já tem que ver com o psicólogo para ver essas questões desses laços emocionais. Então, é interessante e é necessário fazer essa avaliação. Então, ou seja, o nosso objetivo aqui é o objetivo de educar, de falar um pouquinho sobre essa temática, para que a gente passe até a fazer essa autoavaliação, de observar nosso comportamento. Então, poxa, o que está me levando a esse consumo excessivo de carboidrato, essa compulsão, essa necessidade o tempo inteiro? Então, será que é porque a minha refeição anterior não está no equilíbrio ideal? Será que tem essa questão emocional? Ou será que a questão emocional, na verdade, ela está ali porque há um desequilíbrio nutricional também? Até porque no ser humano tudo é muito simples, mas também não é simplificado. Não é? Só aqui, por causa de um vício em carboidrato, a gente pode enumerar diversas causas. Na anamnese da doutora Mariana, você falando disso me lembrou muito da sua anamnese. A anamnese da doutora Mariana, ela é o que a gente busca muito aqui na clínica integrada, que é essa anamnese mais integral, de fato. Então, para ela fazer esse mapeamento, você faz perguntas não só sobre a dieta do paciente, não é? Não, eu vejo o físico, eu vejo o emocional, eu vejo o social, eu vou em todos os pontos da vida da pessoa. E como que uma pessoa consegue, para ela fazer, por exemplo, a gente está falando aqui da importância de buscar um profissional que vai ajudar nesse processo de avaliação, né, de identificação. Mas quais seriam esses primeiros comportamentos que levariam a pessoa a pelo menos despertar? Será que isso está disfuncional? Porque muitas pessoas fazem isso de forma meio que automática durante o dia a dia e acabam não percebendo. O que é que seria, o que é que a pessoa precisa passar a tentar observar? O que eu mais vejo é quando ela começa a necessitar de uma sobremesa. Começa com a necessidade de uma sobremesa. Quando ela acaba de comer e quer um docinho. Mas é só um docinho aqui para mudar o paladar. Começa assim, aí quando a gente diz, vamos tirar esse docinho para ver o que acontece, aí acontece tudo. A vida da pessoa vira de cabeça para baixo. Ela fica de mau humor, ela fica ansiosa, ela briga com o marido, ela briga com o filho, ela fica estressada no trabalho. Ou seja, esses comportamentos, eles passam a caracterizar essa disfuncionalidade. Então, ou seja, tem aquelas pessoas que pelo hábito social, como você falou, as lembranças, às vezes, afetivas que isso traz, de comida de vó, de várias outras coisas. Mas tem aquele... tem gente que dá até taquicardia. Tem aquela cultura social, de, às vezes, o doce ali depois da refeição. E aí, ou seja, ela de fato se torna... E é um sinal de alerta, que a gente precisa fazer uma avaliação mais profunda. É com isso que a doutora Mariana está destacando. Esse paciente que no dia que ele não pode, que ele retira, que ele fica sem aquele docinho, ele já tem várias alterações emocionais. Isso se assemelha à droga. Quase todo usuário diz, eu não sou viciado, eu não sou viciado. E quando pede para retirar, ele diz, quando eu quiser, eu paro. Só que daí não chega o dia de querer, o dia de conseguir parar. Esse consumo, então, ele se torna patológico quando ele gera esse, de fato, caracterizaria isso, essa dificuldade
de Sim. parar, né? Dificuldade de parar essa alimentação. Controle. Esse Quando a controle. pessoa perde o controle Dificuldade de ter esse controle. e vira a necessidade do consumo. E aí esse consumo e esse vício de carboidrato, todo dia ela não percebe aquele vício, mas existe aquele vício ali. E se ela fica consumindo esse carboidrato de alto índice glicêmico todos os dias, que repercussões isso pode trazer para a Aí a saúde gente dessa vê a pessoa? repercussão no físico e nos exames bioquímicos, né? A insulina começa a alterar, a hemoglobina glicada, a depender do nível do exagero e do excesso. E principalmente quando se pensa em outros problemas do estilo de vida, como sedentarismo, e aí depois a questão do sono também, quando começa a alterar por causa de hábitos, são problemas que vão se acumulando. Exatamente, ou seja, tem que observar e buscar essas E soluções. como ele dá muita energia momentânea e depois que cai, a pessoa fica sem foco, ela logo precisa de outra e depois ela começa o vício do café para dar energia. Então isso também eu pego na prática clínica. Às vezes eu não vejo ali o vício do carboidrato, porque às vezes não são os carboidratos doces, são carboidratos convencionais que todo mundo come ali no dia a dia, mas eu pego essa dependência em outros pontos da anamnese. Sim, porque baixa essa energia, ela vai atrás de outra outras fonte fontes. que gera esse efeito de estimulação. E normalmente essa pessoa apresenta irritabilidade, insônia, Sim, ela traz essa sintomatologia. outras questões. Então é outro ponto de alerta importante, a gente estar atento a irritabilidade, a insônia e observar a relação que isso possa ter com o consumo de carboidrato. Então, só para ficar mais claro para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, esses carboidratos que são mais comuns nesses vícios. Então, os carboidratos doces, primeiramente, depois os salgados. O que é que na sua prática clínica você observa que as pessoas mais têm essa dependência? No doce, incrível como nunca é uma fruta. Normalmente eles gostam mesmo do docinho de sobremesa. Vai ali a goiabada, às vezes até com creme de leite ou leite condensado, o pedacinho de chocolate, o bolo de chocolate, uma mousse. Agora, os salgados, aí tá mais relacionado à noite, que é quando ali depois no iniciar da noite, ali eles querem comer sanduíche, hambúrguer, pizza, massas. Eu vejo mais assim nesse tipo de padrão. Agora, quando isso tá desse jeito, infelizmente eu tenho que mexer até nos outros carboidratos que não seriam tão problemáticos. Como quais? Para corrigir. Por exemplo, dependendo do caso aí, eu tenho que tirar às vezes os grãos, que para a maioria não seria um problema. Para a pessoa se resgatar e depois com a introdução ela perceber a tolerância dela. Até que ponto ela não tem a compulsão. Além de ter ajuste na composição, tem ajuste também na ordem desses alimentos? Elas têm alguma importância? Em relação à resistência à insulina e diabetes, sim. Não é vício... porque mudar a ordem, agora o vício ele bota na boca e ele já fica muito feliz. É tanto que o chocolate vem como sobremesa e é o último da refeição. Sim, então a ordem, só a ordem por si ele só fica não esperando ali. Já fica imaginando. Se não tiver, aí é o problema. Sim. Então, uma estratégia inicial que a gente poderia pensar seria uma low carb? Low carb seria essa solução? Eu acho a low carb excelente. Eu acho a low carb excelente porque ela faz exatamente a abstinência disso, ela faz o resgate e muda basicamente todos os marcadores inflamatórios. E também muda a microbiota, especialmente se for uma low carbzinha ali no padrão mediterrâneo, com todo o cuidado na escolha das gorduras. Porque tem gente que tem pânico de low carb. Pensa que low carb é comer bacon, comer calabresa, comer um bocado de embutido. Não é, gente. A gente pode pensar no coco, no óleo de coco, no abacate, nas oleaginosas. Então, existem formas de fazer várias dietas. Tanto que tem gente que faz um cálculo de dieta e coloca ali uma fatia de pizza porque está calculando a caloria do dia. Então, do mesmo jeito, você pode estragar uma low carb como você pode fazer uma low carb linda. Sim. Esse vício em carboidrato, ele acaba, muitas vezes, a pessoa utilizando como válvula de escape isso. Ela fala, eu estou precisando disso porque eu estou com essa baixa energia. E aí a gente tem que fazer essa reflexão. Então, você come para ter energia ou você come para aliviar, para ter esse sistema, para ativar um sistema de recompensa?
E muitas vezes são as duas coisas, porque na hora que você dá o pico glicêmico e insulinêmico, logo em seguida ela cai. Quando ela cai, você vai atrás demais para ter energia de novo, porque você come e sente. Então, você sabe o que está lhe dando energia, então vai atrás demais. Então, que estratégias, doutora Mariana, a gente poderia pensar estratégia prática, onde o pessoal de casa ele já possa pensar, por exemplo, eu percebo, eu estou me identificando, parece que a doutora Mariana e o doutor Everton estão falando de mim, e aí o que é que eu posso começar a fazer a partir de amanhã, já na minha partir de rotina, amanhã, já tentar modificar para que pudesse trazer algum tipo de ganho? Deixa eu pensar aqui numa coisa prática, né? Uma coisa prática. A partir de amanhã, se Por você exemplo, come tapioca, eu poderia pensar, vamos pensar na crepioca, que Pronto, tem... eu vou descrever melhor um perfil, que é um perfil muito comum. Por exemplo, aquela pessoa que acorda pela manhã e come um pãozinho com manteiga e um cafezinho com leite. Come ali um pãozinho com manteiga não é o comum, geralmente são vários pãezinhos com manteiga e um café com leite. Por exemplo, no almoço, come aquele prato de arroz sem salada, um pedaço de carne, né? E à noite, geralmente, já janta uma tapioca, por exemplo, Então, nesse aqui perfil. no Nordeste, a gente tem sorte porque a gente é adaptado ao alto consumo de raízes. Então, uma estratégia seria pensar na introdução das raízes do café da manhã, o que para algumas pessoas é maravilhoso, porque elas adoram, e já fazem isso quando vão em padaria, porque hoje a gente percebe que algumas padarias têm batata doce, macaxeira cozida e até caldo de carne com ovos e alguns vegetais dentro, a gente encontra facilmente aqui. Então, seria uma estratégia. Mas aquela que disse assim, não, comer raiz de manhã é o terror na terra. A gente poderia pensar numa crepioca, porque pensaria ali uma colher de goma para 2 ovos e mais um recheio proteico e mais uma maionesezinha de abacate ou um molho pesto, adicionando uma porção de gordura boa que vai dar saciedade. Se a pessoa aceitar retirar totalmente o carboidrato da manhã, eu poderia pensar numa omelete recheada acompanhada de um tomate. Também não é retirar totalmente, porque o tomate ainda tem um pouco de carboidrato. Então, vai depender daquela pessoa que está ali na minha frente para evitar também que ela, em vez de encontrar um degrau, que ela vá subindo e evoluindo, se depare com um muro e desista. Não, isso aqui não dá para mim. Então, eu vou entender quem está ali na minha frente. Tem gente que chega e aceita que eu inverta a pirâmide. Tem pessoas que, se eu inverter, não vai fazer nada. Então, eu vou sentir isso na prática. De acordo com o perfil daquele. O ideal, deixar até as frutas para depois do meio-dia. Sim. Tirar ali no café, se ainda lancha, tirar também do lanche, deixar já para depois da sobremesa do almoço. Eu fico tentando postergar isso, porque na hora que ela começa a comer o carboidrato, ela já entra no ciclo e entra no desejo, aí fica mais difícil se segurar mais tarde, especialmente final da tarde e à noite. E aí mais para esse final do dia, essa pessoa que come muito carboidrato na janta, por exemplo. Sempre eu pensaria em fazer a alavancagem proteica, especialmente no meio da tarde, para ela já ir mais saciada para o jantar. O tempo todo segurando ela para a próxima refeição, mantendo ela aqui no controle para a próxima refeição. A minha esposa, ela tem esse perfil bem claro disso, muitas vezes. Da noite? Não, assim, de quando é uma dieta mais... Quando a gente está seguindo mais essa low carb mais intensa, de forma mais organizada, que a gente, na verdade, deveria seguir o tempo inteiro, esse perfil de querer algo, de querer essa recompensa mais tarde, algo doce, ele acaba ficando esquecido. Né? Então, ela, por exemplo, Sim, não agora lembra. se começar de manhã, eles... E aí, quando ela consome mais proteína, já tem a sensação de saciedade e acaba não sentindo essa necessidade. Além diretamente do consumo alimentar, que outras estratégias a pessoa poderia pensar para diminuir um pouco mais essa necessidade, essa ansiedade, essa vontade de consumir Além da alimentação? Coisas como sono, Atividade física, sempre a higiene do sono, meditação, respiração, tudo isso controla a mente e a mente controla o corpo. Então tá tudo interligado. Ficar em tela até mais tarde, a luz azul ela prejudica totalmente a produção de melatonina. Ao passo que, se você acordar e antes de olhar para qualquer tela, você for olhar 5 minutos para o céu, não é olhar para o sol, basta olhar para o céu. Isso já impacta na produção da melatonina que você vai usar à noite. Sim. Então, assim, são hábitos que fazem a diferença. É por isso que de manhã a luz é uma e quando dá o pôr do sol a luz é vermelha e alaranjada. Algumas pessoas, numa situação mais difícil desse controle, elas podem optar também
por usar óculos de lente laranja, de lente amarela, de lente vermelha, que fazem esse bloqueio. E Antes de pensar em sim, fazer uma suplementação voltada para isso, ou até mesmo o uso de melatonina, que algumas pessoas pensam que é um suplementinho nutricional, porque hoje nutricionista pode prescrever, mas é um sim, hormônio, gente. sim. E essa relação das telas que a doutora fala, ela é muito evidente também porque é uma outra fonte de dopamina. Então, aqueles videozinhos curtos, aquilo que a rede social entrega, ela é uma estimulação dopaminérgica, para estimular as áreas cerebrais, vão dando aquela sensação de bem-estar, aquela dopamina de pico de dopamina, a de ação curta, que é bem semelhante ao do vício do carboidrato, né? Que comer o docinho depois do almoço dá aquele pico de glicêmico e aí estimula esse sistema de recompensa. Então, ou seja, são até áreas bem relacionadas. Então, se eu estou querendo melhorar esse hábito como um todo, desse vício em dopamina, então eu tenho que tentar buscar uma E mudança uma mais coisa assim, completa. que eu acho fundamental e que eu experimentei é atividade física de médio a alto impacto. Também já tem evidência de que muda a composição química do cérebro, então é muito importante. E que seriam essas atividades físicas de alto e médio impacto, por Por exemplo? exemplo, uma caminhada não vai fazer uma diferença numa pessoa que está com um problema, mas uma caminhada intervalada que tira um pouco do fôlego, depois faz aqueles intervalos, sabe? Outra coisa, o crossfit, mas aí uma pessoa que está sedentária não vai começar no crossfit. Então pode pensar na caminhada intervalada, depois a corrida intervalada, até chegar numa atividade mais intensa. Sim, E não quebra necessariamente ela de. precisa ir para o crossfit, ela pode fazer um funcional, Sim, várias modalidades. sim. Porque a atividade física ela é uma das poucas coisas que mexe em muita coisa ao mesmo tempo. Ela consegue fazer um rearranjo dessa neuroquímica cerebral mesmo. Talvez essa pessoa que está com vista, tanto é que ela tem efeito terapêutico em paciente com depressão, tem efeito terapêutico em quem tem ansiedade, nas compulsões. Por quê? Porque ela reorganiza essa liberação de vários neurotransmissores. A endorfina que é liberada após a E essa atividade física. luz artificial, ela tem impacto em todo o organismo vivo. É só ver o que acontece com a galinha de granja. Eles ficam apagando e acendendo a luz para fazer a galinha perder o controle do ciclo circadiano e ficar ali comendo para engordar e ser abatida mais rápido. E a gente observa isso na época de Natal, que a gente vai para o shopping, chega lá de manhã ou de tarde e quando faz as compras naquela muvuca lá, tudo lotado, que sai e se depara que está à noite sem ter percebido. A gente perde esse controle do ciclo circadiano também quando é exposto à luz, por causa do estímulo. Do excesso de estimulação. Certo? Pessoal, você que está nos assistindo, não esqueça de deixar o like, de compartilhar isso com alguém, mandar isso para alguém se você acha um tema interessante, se você quer que alguém entenda um pouquinho mais, se você percebe alguém da sua família com esses comportamentos e você quer que ela pare para observar um pouquinho mais isso, ter atenção, entender um pouquinho mais sobre isso, então clica aqui na setinha de compartilhar, envia isso para um colega, para um amigo. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando alguém, porque o nosso objetivo aqui é levar essas informações, é um objetivo de educação e saúde. E a gente quer que os nossos pacientes, cada vez mais, eles compreendam, eles de fato tenham esse cuidado integral com a saúde. Então, quanto mais conhecimentos eles têm, mais eles conseguem cuidar da própria saúde. Lembrando também que nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente tem muito conteúdo curto, a gente tem os videozinhos menores aqui no YouTube, no podcast, a gente faz essas versões mais alongadas para a gente conversar um pouquinho mais sobre alguns temas importantes, mas lá no nosso Instagram tem sempre uma novidade, tem sempre caixinhas de pergunta, a gente está sempre interagindo e tentando responder lá e esclarecer essas dúvidas, né, que várias pessoas têm sobre esses temas tão importantes. Doutora Mariana, vamos fazer agora um bate-bola, um jogo rápido, umas respostas mais curtas sobre alguns pontos importantes para a gente conseguir levar aí mais informações para esse pessoal de casa, certo? Doutora Mariana, qual a melhor substituição para matar uma vontade de comer doce? Existe alguma substituição rápida que eu possa utilizar como uma estratégia inicial? A melhor substituição seriam as frutas, que são os doces da natureza, especialmente as frutas vermelhas, por não ter ocasionar esse impacto glicêmico e insulinêmico e fazer parte de uma dieta mediterrânea, né, que é a dieta mais estudada e mais aceita. Então eu pensaria nas frutas vermelhas. Para aqueles que são mais resistentes, eu pensaria em cozinhar a fruta, né? Que já fica mais próximo ali de uma sobremesa, um abacaxi cozido, bota uma canelinha por cima, uma bananinha cozida, bota uma canelinha por cima. O importante é a pessoa entender que ela precisa fazer uma mudança,
e ela tem que dar o primeiro passo. Então, é lógico que uma fruta não vai ter a mesma palatabilidade de um chocolate ou de uma sobremesa, porque ele foi criado em laboratório exatamente para isso. Foram feitos testes sensoriais com pesquisas para que a pessoa busque mais. Então, não tem como lutar contra isso. Sim. É todo feito um estudo de neurotransmissão, liberação de hormônios. Então, uma fruta não tem como competir com isso. É trabalhar a consciência. Exatamente. A melhor forma de lutar contra isso é a gente entender qual o caminho daquela fruta quando a gente consome no nosso organismo e qual seria esse caminho que essa barrinha de chocolate tem, o que ela tem de aditivos, o que ela tem de conservantes, de corantes, né? Porque quando a gente passa a entender, a gente passa a não olhar aquilo com Até porque se bons a olhos. pessoa tem uma compulsão, se ela tem um vício, ela vai começar a comer uma fruta, depois duas, depois uma bacia de fruta, e quando pensar que não, a fruta está causando o mesmo problema que o outro doce. Ela acha que está fazendo algo muito bom só porque é natural. E não é assim. Não é assim. Doutora Mariana, um café da manhã ideal, né, para evitar uma compulsão mais tarde pelo doce. Então, lá na minha casa a gente começa o dia com omeletes. Ovos são os alimentos mais completos. Quem gosta ali de um queijo, dá para botar um pouquinho do queijo por cima. Pode rechear com frango, pode rechear com vegetais. Eu adoro o omelete quando coloca ali a cenourinha, a abobrinha ralada e coloca um parmesãozinho, que eu adoro a palatabilidade dele. Quem não gostar, porque é um queijo forte, pode escolher outro ali inicialmente. O queijo, ele tem um componente inflamatório realmente, mas quando a gente faz muita mudança, a gente deixa ele ali como uma forma de atrair aquela pessoa pela palatabilidade dele, e ele é um recurso que a gente utiliza para aquela pessoa manter a adesão, que é o mais difícil. Então a gente tira muita coisa, deixa um pouquinho daquela coisa e explica: se você exagerar, você vai desacelerar o emagrecimento também. Então ela vai comer ali com consciência e chega um momento que ela percebe que quando ela quer mais, ela desacelera, então ela mesma vai diminuindo e mantendo o equilíbrio. Eu sempre vou conversando na clínica para fazer a pessoa entender e até mesmo nunca depender de cálculos, para ela não depender de mim. Ela resgatar a natureza dela, porque a gente é o único animal que precisa de um profissional para dizer o que precisa comer, porque já foi disseminada tanta informação contraditória e errada a favor da indústria alimentícia e indústria farmacêutica, que as pessoas se desconectaram da própria natureza e estão realmente perdidas. Exatamente. A gente foi perdendo aquilo do próprio instinto natural de se alimentar, de escolhas. Então a gente foi sendo invadido por isso pelas embalagens, né? Mas pensar, bicho e planta não tem como dar errado. Exatamente. Bicho e planta não tem como dar errado, é o que a natureza entrega pra gente. Doutora Mariana, o que é melhor, uma low carb ou um equilíbrio? Ou a low carb já seria esse equilíbrio? Então, assim, eu gosto da low carb porque eu já vi muita coisa acontecer através dela. Mas low carb é que ela tem um conceito que vai ali de 120, 130 gramas de carboidrato. Isso não é uma quantidade tão pequena. Se você fizer as escolhas corretas, ninguém vai passar fome porque está comendo esse tanto de carboidrato. Mas dependendo da pessoa que chega, ela se impacta. Nossa, porque vai fazer uma diferença. Ela vai trocar pão por um pouquinho só de raiz, por umas frutas com menos frutose, e a sobremesa não vai entrar de jeito nenhum. Então, assim, eu posso dizer que para algumas pessoas, tirar o grão, no contexto delas, ela já vai estar em baixo carboidrato, e isso já vai promover o equilíbrio dela. Mas isso pode funcionar para a vida dela, como ela pode ter a necessidade de avançar mais um degrau e descer mais para melhorar os resultados. Então, eu sempre vou ter um ponto de partida e vou avançar cada vez mais, até ela achar o equilíbrio dela, que é individual. Sim. Doutora Mariana, se eu, entre aspas, não consumir carboidrato, eu não vou ter energia. Isso é verdade ou é mito? Isso é um mito, até porque hoje a gente vê os atletas que são carnívoros, a gente tem a capacidade de trocar a fonte. Hoje a nossa fonte é basicamente carboidrato, mas basicamente porque foi imposta pela pirâmide alimentar e ela não foi produzida por profissionais da saúde,
Hoje a gente sabe disso. Então, assim, existe um interesse nessa questão de consumos de lanches de 3 em 3 horas, mas se você olhar para a ancestralidade, ninguém tinha uma padaria, ninguém Sim. tinha uma lanchonete, ninguém tinha esse tanto de café. A gente vivia na floresta, comia o que caçava e o que coletava. E basicamente, quando você olha para a natureza, na casa do meu pai tem um pé de jabuticaba. Amanhece preto e dorme sem nada, porque você tem que competir com o passarinho para pegar antes dele. Sim. A realidade da natureza é essa, a gente nunca foi exposto a tantos carboidratos, mas a gente aprendeu a usar essa fonte de energia porque o nosso corpo, ele realmente é adaptável, mas a gente consegue e a gente viveu muitos períodos e evoluiu muito à base da gordura. A gente está muito exposto a carboidratos e carboidratos de péssima qualidade, sobretudo. Existe o livro A Dieta dos Nossos Ancestrais, que mostra que o período que o nosso cérebro desenvolveu mais, inclusive o nosso intestino diminuiu, foram em períodos e regiões em que não se existiam carboidratos. Se não fosse esses períodos, a gente não era essa espécie que a gente é hoje. E se a gente dependesse de carboidrato, a gente tinha provavelmente entrado em extinção. Sim. E aí, mergulhando um pouquinho na bioquímica, tem uma palavra que eu acho linda, que é gliconeogênese, né? Que é um conceito lá da bioquímica que a gente aprende, né, nos cursos de saúde. Todo no início de curso a gente ouve falar da gliconeogênese. O que é a gliconeogênese, para você que está de casa? Ela o nosso corpo ele consegue utilizar, fazer as fontes glicídicas, ou seja, ele consegue fazer essas fontes de energia, de glicose, a partir de fontes não glicídicas, ou seja, ele pega aminoácido, ele pega aquela proteína. Então, aquele omelete que a doutora Mariana falou que come pela manhã, o corpo ele aprende a quebrar aquelas proteínas, aqueles aminoácidos e utilizar isso como fonte de energia. Especialmente a gordura. A proteína, ela não é a melhor fonte. É quando a gente, por isso que na low carb a gente tira o carboidrato e coloca a gordura no lugar. E a proteína a gente mantém ali numa margem fixa, para não fazer também sobrecarga. Mas a gente bota a gordura lá em cima. A gordura lá em cima para ter essa fonte. Inclusive para começar a queimar a nossa gordura. Porque quando a gente entra com carboidrato, aí o corpo já usa essa fonte e aí não vai queimar a nossa. Quando a gente começa a trocar a fonte, o nosso corpo aprende a ser um queimador de gordura fantástico. Doutora Mariana, um conselho de ouro para quem quer controlar esse vício em carboidrato. Fazer alavancagem proteica e introduzir gorduras boas na dieta. Essa é fundamental. Até porque o vício de carboidrato ainda tem mais uma hipótese que não foi falada aqui. Ela pode vir de uma desnutrição a partir desses alimentos que vêm empacotados, que são pobres em nutrientes, e o corpo gera gatilhos para você continuar comendo em busca de nutrição, entendeu? Então, quando você não come alimentos densamente nutritivos, o corpo pode estabelecer mecanismos para você ir atrás de mais alimentos para você se nutrir, mas em vez de procurar alimentos de densidade nutricional, você continua comendo calorias vazias. Ou seja, você acaba sentindo aquela necessidade de alimentar, mas se você está com essa dieta desorganizada, não está consumindo as fontes ideais, que vão encontrar esses nutrientes, você não vai conseguir atender essa necessidade corporal nunca. E não raramente com medo da gordura. Abrindo pacotinhos lights e diets. Porque é outro problema que foi colocado na nossa cabeça ao longo de vários anos, de que a gordura ela é ruim. Né? E existem várias fontes de gorduras boas. Né? E seria até interessante pelo podcast sobre o colesterol, que a gente fala muito. Exatamente. Então, fica aí a dica da doutora Mariana, dá uma olhadinha, a gente falou um pouco sobre as gorduras de qualidade, as gorduras boas, né? Lá no podcast, no nosso tema sobre colesterol, onde a gente abordou bastante sobre isso. Por hoje, nós vamos ficando por aqui, nós vamos chegando ao final do nosso episódio. Não deixem de deixar o like aqui no nosso episódio de podcast. Lembrando que nós temos vários outros episódios de podcast também. Então, se esse episódio chegou até você e você não é inscrito, se inscreva para você ficar recebendo sempre que a gente tiver uma novidade. E dê uma olhadinha em outros temas. A gente tem vários outros temas também bastante interessantes, né, onde a gente busca sempre levar esse conhecimento e fazer com que as pessoas elas despertem para cuidar da própria saúde e que elas aprendam a cuidar da própria saúde. Doutora Mariana, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com você e que a gente possa fazer cada vez mais podcast.
Exatamente. Pessoal, se você tem um tema interessante, algo que você acha interessante, coloca aqui nos comentários, nos envia lá no @, Clínica Integrada Dr. Jonas Moura no Instagram, né? Manda pra gente, que a gente vai falando sobre temas que a gente encontra no dia a dia da nossa clínica, que são dúvidas que os pacientes acabam tendo, e a gente tenta trazer um pouquinho dessas informações para vocês. E aí, então, se você tem algum tema, algo que você queira saber, você acha interessante a gente falar, nos dê essa sugestão. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.